Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a NFL. Finalmente ela está de volta, né? Eu ouvi um amém, amém. Poxa, muito tempo sem NFL, né? Nem teve pré-temporada este ano por causa da pandemia de Covid-19. O último jogo tinha sido aquele Super Bowl maravilhoso entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, em que o Garoppolo pipocou no final e o Mahomes mostrou porque ele é o grande quarterback da atualidade, porque superou um começo de jogo ruim, estava com 2 interceptações e foi crucial para a vitória dos Chiefs no final. Fato é que a NFL está de volta numa situação bem complicada, né? A gente não sabe como é que vai funcionar a liga com essa pandemia rolando, né? Não sabe se vai ter torcida nos estádios, até porque a gente tem que lembrar, nos Estados Unidos eles estão forçando para que haja público nos eventos, isso seja futebol americano, ou seja talvez até autódromos. Vamos lembrar que na NASCAR e na Indy tiveram várias vezes corridas que tiveram público. Não, óbvio, não está lotado, aquela coisa assim escatológica, mas já teve corridas com 1/3 da capacidade. Isso na Indian Gateway há 2 semanas atrás. Fato é que estão forçando assim um pouquinho de público nos estádios e a gente pode acabar vendo eventualmente algum dos jogos da NFL. Mas eu acho que isso é o de menos importante agora. O importante é que ela está de volta agora nessa quinta-feira em um jogaço, né? Pelo menos a gente espera que seja entre o atual campeão, sempre o atual campeão que abre a temporada, o Kansas City Chiefs, e o Houston Texans, né, do Deshaun Watson, que sofre com a perda do DeAndre Hopkins, que era o principal recebedor do time, mas com o Deshaun Watson ainda tem chance do time render bastante, né? Um bom quarterback sempre eleva o nível do time, né? E esse jogo também é conhecido como o Trubisky Bowl pelos brasileiros, já que o Chicago Bears não escolheu nenhum desses dois quarterbacks que hoje são facilmente escolhidos como os melhores quarterbacks da atualidade, né? Óbvio que tem bons quarterbacks ainda, né? Como o Aaron Rodgers, o Tom Brady, o Drew Brees. O Tom Brady não veio de uma boa temporada, mas é também um nível muito alto. Tem também o Russell Wilson. Na minha opinião, alguns deles são melhores que o Deshaun Watson. Eu ainda acho o Mahomes o melhor da atualidade. Mas o fato é que esses dois quarterbacks são extremamente promissores e eles foram escolhidos depois, né, do Mitchell Trubisky, né? O Chicago Bears subiu no draft para conseguir um quarterback e foi atrás do Mitchell Trubisky, que é um quarterback muito questionado, né? Se assim podemos dizer, não vem de grandes temporadas. E o Chicago Bears chegou a trocar uma escolha de 4ª rodada por um quarterback, né, que já ganhou o Super Bowl recentemente, que é o Nick Foles, né? Óbvio que nunca foi um titular de verdade, né? Às vezes ele pintava como titular, mas na maior parte do tempo era um banco, e um banco que aparecia bem, né? Uma espécie de reserva de luxo. Mas falando não apenas do jogo, o que esperar dessa temporada? Tem favoritos? Tem times que vão melhorar? Tem times que vão cair? Eu vou falar sobre alguns times que podem aparecer, outros que são incógnitas e alguns que devem ter uma temporada um pouco abaixo, mas nenhum deles deve seguir uma regra. Porque do nada pode surgir um time que impressione. Ano passado todo mundo falava do Cleveland Browns, que tinha contratado o Odell Beckham Jr., o Jarvis Landry, e o Baker Mayfield vinha de uma grande temporada. Todo mundo falou, esse time vai dar certo, né? Já estava com uma campanha quase de vencedora, só com o Mayfield lá, pô, com esses reforços todos o time vai melhorar. Mas não foi o que aconteceu, né? O Browns ele jogou muito mal, ele teve uma campanha muito ruim, isso muito por causa do técnico, né? Ou seja, coisas podem acontecer durante a temporada que pode abaixar as expectativas de times com em alta e times que não estavam se esperando tanto, porque vinham de temporadas ruins como o 49ers, foram pro Super Bowl, né? Ninguém esperava que o 49ers ia ser aquele sucesso todo. Ou o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson, já tinha ido para os playoffs, óbvio, no ano anterior, mas o desempenho do Lamar Jackson naquele playoff foi muito abaixo do esperado e ninguém esperava que ele fosse o MVP da temporada. Então, assim, nada é certeza quando se trata de esportes, ainda mais na NFL. Mas os times que devem jogar bem, Green Bay Packers ainda está com um time muito forte, a base do time do ano passado, que foi a final de conferência, e o Aaron Rodgers ainda é um grande quarterback, né? Ele pode ainda mudar o jogo a favor do Green Bay Packers, eu acho que é um time que deve ficar de olho. Tem também o New Orleans Saints, reforçou um pouco o corpo de recebedores, o time está melhor, mas Drew Brees a gente não sabe como é que vai ser, né? Mais um ano dele, né, como quarterback, ele é o quarterback com mais passes para touchdown e mais jardas na história da NFL, e isso tem um preço que é idade, né? Para você conseguir essas marcas, você já tem que ter um pouco velhinho, né? E o Brees já está, acho que se não me engano, 41 anos de idade, e não sabemos se ele vai jogar em alto nível. O pessoal pode até tentar usar o exemplo do Tom Brady, que se não me engano foi MVP com 40 anos de idade, mas o Brees, né, o Brady, né, quer dizer, ele foi regredindo depois dos anos, né, e com 41 ele jogou um pouco pior, e ano passado com 42 ele foi bem mal, ele teve 60% dos passes, então a idade afeta, e o Brees já está, assim, jogando cada vez mais em passes curtos, e não está jogando bem em profundidade. Então é uma incógnita saber como é que ele vai jogar, mas não espero uma regressão muito alta, ainda acho que ele pode desequilibrar a favor do Saints.
Outro time nessa divisão que obviamente é o grande expectativa da temporada é o Tampa Bay Buccaneers, né? Os Buccaneers contrataram o Tom Brady, né, que estava em fim de contrato com o Patriots, contrataram o Rob Gronkowski, né, que estava aposentado, né? Ele tinha aposentado depois da conquista do Patriots do Super Bowl contra o Los Angeles Rams. E ele está de volta, né? Não sei como é que vai estar o físico dele, quanto ele vai produzir, mas o fato é que Brady e Gronkowski é uma das duplas mais bem-sucedidas da história da NFL. Né? E ele é um excelente tight end, tanto bloqueando como recebendo passes. Será que ele vai jogar no auge dele? Né? Eu acho que é difícil, mas vai jogar em nível de produzir como um dos bons tight ends da liga? Isso deve ser questionado também. A linha ofensiva de Tampa Bay não é uma das melhores. Isso é um problema porque o Brady é um dos quarterbacks mais imóveis e isso não é de hoje, né? Tipo assim, o Brady sempre foi um quarterback que corria pouco, que se movimentava muito pouco no pocket, mas vamos ver como a linha ofensiva reage esse ano. Mas o time é bem talentoso, era para ser melhor com 7-9 na última temporada, mas o Winston lançou 30 interceptações. Eles têm uma defesa, principalmente para apressar o passe, né, para colocar pressão no quarterback muito boa, então é um time para ficar de olho. O corpo de recebedores é muito bom, tem o Mike Evans, então acho que é o Chris Godwin também é o do corpo de recebedores. Acho que o Tampa Bay Buccaneers é um time para ficar de olho. E não esquecendo essa divisão, também tem o Atlanta Falcons, né? Que é sempre uma incógnita, né? Eles foram ao Super Bowl há pouco tempo atrás, chegaram aí para os playoffs também, né? No Divisional Round. E os times que normalmente eles perdem nos playoffs sempre vão às finais. É sempre um time muito forte, embora tecnicamente um pouco desorganizado. Dan Quinn não tem feito grandes trabalhos, né, nessas últimas 2 temporadas. A outra de 2018 ele tem a desculpa que tinha muitas lesões e o ataque voou, mas isso não é responsabilidade do Dan Quinn, já que ele só treina a defesa. Mas na última temporada foi muito ruim. O Falcons começou com 1-7, né? Ele recuperou depois, né? Ele fez um 6-2 depois da bye week, mas qual é o Falcons que vai aparecer essa temporada? 1-7 ou 6-2? Isso tem que ser dito, né? O Falcons vai jogar como jogou no final da temporada ou vai jogar como no começo? Como o Matt Ryan vai estar? Ele vai ter proteção? A linha ofensiva dos Falcons ano passado foi uma tragédia. E mesmo o quarterback do nível do Matt Ryan, que é um dos melhores da NFL e tem recorde para quebrar, vamos lembrar que se ele passar para mais de 3.640 jardas nessa temporada, ele se torna o quarterback que mais passou em 13 temporadas completas na NFL. Mostra o talento e o quanto o Matt Ryan é consistente, né? Ele está desde 2011 produzindo mais de 4.000 jardas por temporada. É um cara que se lesiona muito pouco, só perdeu um jogo nos últimos 10 anos, se não me falha a memória. Então é um cara que também cresce muito a produção do ataque dos Falcons. Os Falcons sempre são um ataque perigoso aéreo. Mas vamos ver como é que está a defesa e como é que o ataque vai reagir. Tem peças novas, né, apesar de terem perdido algumas, como o Freeman, que era um bom running back, mas não vinha em boa fase. E o Austin Hooper, que era um bom tight end, mas acabou sendo substituído pelo Hayden Hurst, que jogava no Baltimore Ravens. A gente também tem times como o próprio Kansas City Chiefs, que é um time muito forte, com Patrick Mahomes, deve ser um dos favoritos. O San Francisco 49ers também deve vir com força. Seattle Seahawks com Russell Wilson, né? Nunca descarte bons quarterbacks. O Russell Wilson pode mudar também o patamar dos times. Pittsburgh Steelers, né? Se o Big Ben estiver saudável, né? O Ben Roethlisberger, que é um dos melhores quarterbacks da história também, 2 Super Bowls já vencidos, é um cara que, se não me engano, já foi a 3 finais. E ele, quando tá saudável, é um monstro. Os passes longos dele são espetaculares. É um dos melhores quarterbacks da liga com saudável. Mas ele vem de uma cirurgia no cotovelo. Se não me engano, na última temporada só jogou um jogo. E isso foi um jogo ruim, porque ele estava lesionado e perdeu a temporada toda. E os Steelers, ano passado, mesmo sem o Ben Roethlisberger, foram um time difícil, né? Tinha uma defesa muito sólida, mas o ataque foi uma tragédia. Os quarterbacks reservas do Steelers eram pavorosos. E com o Roethlisberger lá, pode ser que o time cresça bastante, né? O Ravens com o Lamar Jackson, atual MVP, pode ser um time muito interessante. O time está se reforçando muito bem. Segundo os comentaristas da ESPN, fez um excelente draft, né? Pelo que todo mundo indica, deve vir com força. E vamos ver o que as defesas vão fazer em relação ao Lamar Jackson. Será que ele evoluiu passando a bola? Porque, eventualmente, em uma hora ele vai ter que passar a bola. E quando ele está passando, ainda mostra muita dificuldade. Ele corre muito bem. É sempre um terror para as defesas jogar contra o quarterback que corre daquela maneira, quebra os esquemas defensivos. Mas a verdade é que tem uma hora que eles conseguem parar ele no jogo terrestre e vai ter que passar a bola. E se ele não conseguir passar direito, pode ser que o Ravens acabe igual ano passado. Melhor campanha da NFL, mas saiu logo no primeiro jogo de playoffs, né? O Titans, que eliminou eles, eu não sei como é que vai estar. Eles mantiveram o Ryan Tannehill. E tem o Derrick Henry também, que foi a principal arma do ataque deles com o jogo terrestre. Mas pode ser apenas aquele time que surpreendeu naquela temporada e na outra some. Tipo o Ajax na Champions League. Mas, de qualquer jeito, também não pode ser descartado. Existem outros times também que estão fortes, né, que eu acabo não comentando, porque muita coisa que tem na NFL. Tem o Dallas Cowboys, que é interessante. Tem o Philadelphia Eagles, que se tiver o time saudável, tinha muitas lesões ano passado, pode dar trabalho.
tem outros times da NFL que possivelmente podem brigar por esse título. Os mais fracos, que em teoria serão o Jacksonville Jaguars e o Carolina Panthers, porque estão em reestruturação. Panthers perdeu seu quarterback, o Jaguars deve investir no Minshew, que é um quarterback já de sexta rodada, se não me falha a memória, apesar de não ter tido um desempenho ruim. O fato é que esses times já estão em reestruturação. Se não me engano, eles até dispensaram o running back deles lá, o Jacksonville Jaguars. Esqueci o nome dele agora, mas o fato é que são times que devem jogar um pouco mais para trás. O Jets é um time que está sempre em temporada de reestruturação, mas pode ser que do nada apareça. NFL é tudo incertezas. A gente só tem certeza quando vê as coisas acontecendo em campo. Outro time que eu acho que pode, é incógnita, mas tem talento lá para jogar bem, é o Cleveland Browns. Mas será que vai jogar? Eu não sei. Tem talento no ataque, mas vai precisar de um bom técnico, porque os últimos técnicos deles não foram muito bons. E o Jackson, Fred Kitchens não foram bons técnicos para o Cleveland Browns. Mas é muita coisa para falar, coisas que eu pretendo tratar aqui no meu canal. Eu não sou um cara muito especialista, não sei muito sobre defesa, ataques assim. Eu sei analisar, assim, eu posso falar que eu consigo analisar um pouco os quarterbacks, mas eu acho que é isso que eu me restringo a falar um pouco sobre os times da NFL. Mas o lado positivo é, ela está de volta e vamos ter uma das melhores competições de esporte do mundo de volta finalmente, hoje com um jogaço. Não percam, em 9h30, se não me engano, vai começar o jogo, 9h15, na ESPN. Eu vejo vocês lá no Twitter, eu vou estar comentando o jogo por lá. Por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários. Até o próximo vídeo.